Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e criei este canal, podcast Os Notáveis, para a gente contar história, para bater papo. E hoje eu estou muito feliz porque o meu convidado é uma mente brilhante. Eu costumo dizer, ele entende de tudo. Qualquer coisa que a gente conversar aqui, pode ter certeza que o bate-papo vai ser muito interessante. Eu o conheço como Maestro Walter, por causa da banda Euterpe Fraternidade, pela musicalidade que tem no sangue. Ele também vai falar um pouquinho a respeito de rádio, de válvulas, de antiguidades e de coisas boas que são marcadas na história de Brasília e de Minas. Walter Ferreira, é isso? Walter do Nascimento Ferreira. Opa! O senhor é conhecido como Maestro Walter e também Walter de Viel. Walter de Viel, esse meu pai, Viel. Olha, maestro, o senhor e a sua família, né, tem uma história muito bonita em Brasília de Minas, porque o seu pai, ele era marceneiro? Isso, marceneiro e construtor. Construtor também. Construtor, o que o senhor fala, é pedreiro? Como é que é? Era tipo um engenheiro, só que prático, só não tinha o diploma, mas fazia os cálculos tudo, inclusive assinava para fazer os prédios, era com ele. Que legal. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho lá do começo, como eu sempre digo com todos os meus convidados, para falar os seus pais, se o senhor é daqui de Brasília de Minas mesmo, volta um pouquinho lá no passado, fala um pouquinho da sua infância. Aí voltando bem no passado, é o seguinte, para começar a origem mesmo, né? Então, minha mãe nasceu em Patias, aí minha avó era indígena, né? Meu avô africano, e de Patias era aqui no Brasil de Minas, e meu avô lado paterno, né? Descendente de italiano, e minha avó paterna veio lá de São José da Gurutuba. Inclusive... Onde que fica? São José da Gurutuba? Perto de Anaúba. Inclusive a rua Gurutuba, em homenagem a eles. Aqui no Rio de Minas. Eu ia perguntar ao senhor se tinha alguma coisa a ver com a rua Gurutuba aqui. Isso, que eles vieram e moravam lá, então ficou a rua Gurutuba. Então seus avós que vieram para Brasília de Minas e seu pai nasceu aqui. Isso. Aí o pessoal que veio de lá, porque naquela época, o São José de Gurutuba, tinha um padre lá, né, que foi morto com uma bala de ouro. Tem até escrito um livro sobre ele. O escritor é lá de Montes Claros, aí fez o livro, tem a história completa. Então, o que aconteceu foi isso. O padre foi morto e quando ele caiu, calçou uma pedra. E por curiosidade, o sangue humano, quando cai numa pedra, ele não sai fácil. Ele lavava tudo quanto é maneira, mas antes de ele morrer, ele falou que lá só ia para frente se a água do rio chegasse na pedra. E ficava 2 quilômetros mais ou menos de distância. Então aconteceu, lá só foi regredindo, o pessoal foi saindo de lá e um tempo depois a Codevasf fez a barragem, deixando o Bico da Pedra, em Janaúba. Sim. E Janaúba virou cidade, embora seja mais nova, e lá nunca progrediu. E aí minha avó veio aqui no Brasil de Minas, e uma curiosidade, minha avó, quando casou com meu avô, ela tinha 15 anos. Ela era viúva. Naquela época os casamentos eram bem, casavam-se bem cedo, né? Isso. Bem jovens. Ela já era viúva, já tinha 15 filho, anos? Isso, já tinha filho, e casou com meu avô, também já era viúva e tinha filho. Nossa! E depois, meu avô ausentou, teve em São Paulo, minha avó morreu, ele casou de novo, com outra viúva, já tinha filhos, teve mais filhos com ela, então ficou... E bem novos, né, maestro? Eu achei interessante, só cortando o senhor, sobre a questão do padre lá.
Ele falou que a cidade só ia se desenvolver quando a água chegasse à pedra. Isso. Mas ele falou isso, é claro, ele nem imaginava que ia morrer sobre aquela pedra. Quando ele caiu lá, ele espraguejou. Ah, tá. No momento que ele caiu. Já tava... entendi. É que era o seguinte, que o padre lá, a história, quem escreveu foi o Simeão Ribeiro Pires, lá de Montes Claros. Né? Então, sim. Ele era amigo da gente, muitas vezes ele auxiliava meu pai nas construções, né? Ele era engenheiro e escritor, então escreveu esse livro. O livro é O Padre e a Bala de Ouro. Então ele conta com detalhes. Então aconteceu foi isso. O padre espraguejou. Quando ele caiu lá, porque ia morrer, porque o padre também é o seguinte. Eles falam o seguinte, que eles falam assim, reza brava, era que eles não conseguiam matar. Eu já tentava várias vezes que o padre era a favor dos pobres e o pessoal rico lá, os fazendeiros. Naquela época. Aí ele falou que ele só poderia ser morto com uma bala de ouro benta por eles. Então o que eles fizeram? Eles reuniram o ouro, fundiu a bala e colocou junto a criança que ia batizar e a água benta caiu na bala. Nossa, olha só, que interessante. Ô, gente, aqui o maestro tem história para contar o ano inteiro, viu? Isso. Pode ter certeza. Aí, que interessante, viu? Chegando mais na frente, aí chegando já no começo meu mesmo, quando eu nasci, também foi interessante. Eu nasci 25 de dezembro. Dia de Natal. Dia de Natal. E por coincidência, na hora da missa do Galo. Aí o senhor é atleticano, né? Não, cruzeirense. Eu já sabia, eu perguntei só para ver o que ele falava. É porque falou a missa do Galo. E naquela época é o seguinte, minha tia, que era parteira, né, estava na missa, ela não sentiu bem e foi embora. E foi ela que fez meu parto. Foi parto da minha mãe que eu nasci. E naquela época tinha o costume, quando a criança nascia, se fosse homem, soltava foguete na frente da casa. Se fosse mulher, soltava no fundo da casa. Que hoje em dia, tem pré-natal, todo mundo sabe se já tem até achar a revelação agora, fica fácil, né, maestro? Naquela época, a revelação era na hora do nascimento, né? Isso. A cidade era pequena, todos sabiam que quem estava grávida naquela época, o sinal era esse. A pessoa olhava o foguete no fundo da casa, nasceu uma menina. Quando era na frente, nasceu um menino. Mas aí, para saber, é só os vizinhos lá, né? Quer saber distinguir se foi na frente ou atrás, né? Mas a cidade era muito pequena. Era muito pequena a cidade, né? Isso. O senhor tem quantos irmãos? São quantos irmãos? Só eu e Isaías, são só dois. Só dois? É. Ah, então não tem irmã, são assim, como se diz, seu Viel teve 2 filhos, Isaías e Walter. Isso. E vocês seguiram a tradição do seu pai, de marceneiro, de construtor? Aí no caso eu segui de marceneiro, Isaías, meu irmão, fazia desenho de plantas, né? Ele fazia? Então, chegava lá, meu pai fazia os cálculos, o negócio da construção, e meu irmão fazia a planta. Então eu trabalhava em equipe. Era em equipe. Não tinha como fugir. Mas o senhor falando sobre a questão do seu nascimento, nasceu dia 25 de dezembro, né? Isso. Então naquele momento que a parteira chegou lá, que viu que era um homem, e soltaram os foguetes na frente da casa. Foi, soltou o foguete na frente e todos ficaram sabendo que era um homem. Naquela época também tinha poucas ruas aqui, tinha aquela rua que é do Rua do Borá, a rua que eu nasci, e tinha praticamente a rua Camilo Prates, e depois a rua Gurutuba, tinha pouca... Qual a rua que o senhor nasceu? Morava onde? Pertinho onde eu moro hoje, a rua Joaquim Rodrigues, né? Meu pai, Joaquim Rodrigues. O senhor morava na rua do Borá, que eles falam? Não, é que lá todas falavam Borá, né? Mas tá. Que é a Avenida Bias Fortes, depois que eu soube a Avenida Bias Fortes, ficou chamando Rua do Borá. E como é que despertou a questão do seu pai gostar de rádio? Porque, para quem não sabe, gente, a primeira rádio que teve aqui em Brasília de Minas era uma rádio AM, né, maestro? Foi isso?
Se eu estiver contando a história errada, o senhor me corrige. Foi uma criação do seu Viel. Criação minha. E sua. Isso. Foi sua? Foi. Então, na verdade, quem começou a paixão pelo rádio foi o senhor? Foi. Mas o seu pai falava na rádio? Também fazia hora do Ângelo, cerimônia de Eucaristia, aquela hora do Ângelo, 6 horas da tarde, ele fazia. Aí minha paixão foi o seguinte, eu fiz curso de eletrônica. Quando eu fiz o curso, no curso tinha um transmissorzinho bem fraquinho, né? Transistorizado. Eu fiz e gostei daquilo. E fiquei na cabeça, mas na frente, assim, eu vou concretizar. Eu vou usar esse transmissor. Aí eu vou fazer um mais forte. Então, o que eu calculei? Aí eu tinha estudado as válvulas, né? A válvula... É tudo valvulado naquela época. Mas já tinha transistor também. Já tinha. E aí o que eu calculei? Assim, vou fazer com válvula, que a válvula tem uma coisa interessante, é o seguinte, a potência. Vamos supor que tem um aparelho transistorizado. Se eu tiver 10 watts e o de válvula 10 watts, o de válvula dá muito mais som do que o outro. Um som mais forte, mais puro. E o transmissor é o seguinte, eu consegui fazer o transmissor, a potência dele não era muita, né? Que era 4 watts, né? 4 watts. Pegava só no bairro ali? Como é que é, maestro? Cidade toda. Cidade toda, com 4 watts? É que o interessante do transmissor, o que manda mais é a antena. A antena tem que ser o tamanho correto. Mas o senhor já operou com AM? Ou foi Isso. FM? Não, naquela época AM. AM, né? Não tinha FM? Depois que surgiu o FM, Depois, né? Naquela época surgiu, mas só tinha as rádios mais clássicas, a 93 e 98.9. Entendi. Já que está falando de rádio, deixa eu aproveitar aqui e agradecer a Conecta Celulares, do Fernando Almeida, e também a Drogaria Barbosa, é a drogaria do Barbosinha, que sempre apoiam o podcast Os Notáveis. Drogaria Barbosa, pertinho ali da prefeitura, no centro da cidade, e Conecta Celulares, na Josefina Palmo 212B. Muito obrigado, Conecta Celulares e Drogaria Barbosa. Então, aí operando com 4 watts... Isso. Aí o que... A curiosidade é essa, que quando você lança o sinal na antena, a antena está dimensão correta e tudo mais, aí vai... A altura também? A altura também influencia. Mas naquela época também, maestro, poucas pessoas tinham rádio, né? Que era difícil, né? Ter um rádio. Era bem difícil. Mas a audiência era grande, né? Que só tinha uma emissora, só tinha as suas. Mas eu competia com FM de Montes Claros. As FM já chegavam aqui. Por repetição. Tinha uma torre aí que desativou a televisão, naquela época também a televisão era repetida. Aí quando desativou, usou para essa rádio Montes Claros, a repetição. Tem muitas histórias aí, a gente sempre ouve pelas ruas as histórias sobre a questão da rádio, né? A equipe era assim, como é que o senhor escolheu a equipe? Que eu já vi falar que lá, assim, por alto, que eu já vi falar que tinha um Xereré, tinha quem mais trabalhava na rádio? A rádio, é o seguinte, a programação era diversa, era de domingo a domingo, mas cada dia era específico, então tinha... o programa Xereré, tinha de Pedro Piau. Como é que era o programa do Xereré? Ele fazia o quê? As traduções? Era programa de música, né? Aí, igual falou, traduções, então era o seguinte: na FM Montes Claros, tinha um locutor lá que tinha um programa lá que traduzia as músicas internacionais. Né? E ele foi traduzia em português mesmo, as músicas portuguesas ele tornava traduzir. Ele estava, então, na verdade, não traduzindo, repetindo, né? Repetia. Vamos supor, que a gente não pode falar aqui, cantar a música, mas vamos supor, uma música aí qualquer, tipo, Linda, Só Você Me Fascina, alguma coisa assim. Ele ia recitando. Ele ia recitando a mesma música. Eu vou trazer o Xereré aqui, ele até aceitou o convite, ele vai contar melhor a respeito disso. Tem umas histórias que não dá para contar, né, maestro? Também da traíra. Isso. Que ele era poeta, fazia as poesias na hora de improviso e tal. Ele era poeta? Fazia as poesias. As poesias saíam na hora. Na hora de improviso. Nossa. E tinha a parte esportiva também, né? Isso, ele era o repórter, entrevistava jogadores e tudo, e também
fazia narração de jogo também. Como é que fazia essa questão aí do repórter? Vocês faziam era gravados? Ou tinha transmissão? Como é que vocês tinham de que forma que vocês transmitiam? Que hoje a gente pode fazer um flash na rua para jogar na rádio, pode usar o celular. Naquela época não tinha telefone. Como é que vocês faziam? Naquela época o recurso era limitado. Muito limitado. Então a gente tinha que levar o transmissor lá pro local. O transmissor ia pro local? Aí vocês ligavam direto no transmissor? Ele fazia a reportagem, fazia tudo. Nossa, que hoje tem os links, né? Tem os links, é muito mais fácil. Joga direto. Mesmo assim, ele conseguia. Naquela época, a qualidade era até boa. O sinal, tudo direitinho. Aí, e para fazer a entrevista, tipo, vocês vinham pro estádio, né? Ou era no campo da praça? No estádio. No estádio. Scherer ia entrevistar um jogador lá no campo. O jogador tinha que vir até a cabine de rádio? Como é que é? Não, lá não tinha cabine, porque... então era o seguinte... Ele tinha um fio longo e microfone lá e tinha outros microfones de cá. Então, aí no caso... a gente jogava numa mesa de som? Isso, na mesa. A mesa foi montagem minha, só que a mesa não era calculada, não. Era, quando começou a surgir o segundo integrado, aí eu montei com aquele LM324. Aí eu usei e montei a mesa, e jogava tudo na mesa e maestro, mixava tudo. Como é que o senhor descobriu, assim, que apesar de que gênio, né, as coisas vão acontecendo? A partir de quando, com quantos anos de idade o senhor descobriu que o senhor conseguia fazer essas coisas? Igual o senhor... fabricava aparelhos, o senhor é um inventor, eu posso dizer assim. A partir de que idade o senhor fez seu primeiro aparelho assim que o senhor fala assim, puxa vida, eu inventei isso aqui e deu certo? E o que foi que o senhor fez? Foi o transmissor? Eu fiz o curso de eletrônica, eu tinha 17 anos. E eu sempre curioso, eu fazia... os aparelhinhos, vamos supor, eu montava para efeito de guitarra, né? Eu inventava uns efeitos, montava também o transistor também funciona com amplificador, com comutação, essas coisas. Então eu ligava algumas coisas, comando de voz. Aí eu montava... O senhor fala comando de voz, o aparelho funcionava com comando de voz? Eu falava, vamos supor, eu ligava uma lâmpada, assim, acendendo lâmpada, ela acendia. Então quer dizer que esse aparelho que o pessoal usa hoje, que acha que é uma tecnologia avançada, a Alexia, o senhor já tinha feito isso no passado? Mas só que o seguinte... qualquer voz que falava... Aceitava. Então, aí eu falava assim, acende lâmpada. O pessoal admirava que ela acendia. Nunca aconteceu do senhor falar assim, acende lâmpada lá, não tô com preguiça, não vou mexer com isso hoje, não. É porque naquela época eu fiz um circuito, né? Eu pegava um relé e fiz tipo um amplificador e o sinal do microfone jogava no relé. Na hora que chegava o sinal no relé, ele armava a energia. E aí, comutava e acendia a lâmpada. Nossa, gente, é muito legal ouvir essas histórias, porque eu estive aqui com o Lázaro, eu acho que o senhor assistiu a entrevista, Assisti, né? Sim. E o senhor até trouxe uma válvula também, né? Essa válvula aí de que é, maestro? Essa que está aqui em cima da mesa. Essa válvula aqui maior é a válvula 6L6, ela usa para amplificador, a saída de áudio. Mas eu usei ela para duas coisas ao mesmo tempo. Ela é um tetrodo, que tem 4 elementos. Então, eu usei para poder gerar radiofrequência, né? Qual era a função dela? Já a radiofrequência? E no caso, poder para oscilar, né? E amplificar ao mesmo tempo, para poder jogar o sinal de radiofrequência na antena. Então eu usei uma única válvula, que é a tetrodo, seguinte, que ela tem a placa, o anodo e 2 grades. A grade controle e grade auxiliar. Então para oscilar, eu jogava o sinal na entrada, aí oscila e amplificava a radiofrequência que vinha... Essa válvula aí, mais que o senhor mostrou, essa grande, ela tem mais ou menos quantos anos? Só por alto, porque eu sei que o senhor não vai ter uma noção exata. Ela deve ter em torno dos 40 anos. 40 anos, nossa.
E essa pequenininha, o senhor falou que elas são, na verdade, duas em uma. Duas em uma. É. Ela é a 12 ao 7. E também ela chama SCC-82. Ela serve para quê? Ela serve para amplificar. Então eu usava as duas, que é, no caso que é uma, mas no caso são duas. Uhum. Aí eu usava uma parte para poder amplificar, vamos supor, o microfone. E outra parte, o sinal já vinha amplificado, no caso de um toca-fita, essas coisas, o gravador, já outra parte. Aí formou o quê? O modulador. Na rádio lá, você já viu, lá tem um modulador. Uhum. Lá, então esse aqui, eu fazia o modulador e esse outro aqui o transmissor. Tem alguma história assim engraçada que o senhor lembra que aconteceu lá na rádio que dá para contar aqui, assim, porque coisas engraçadas acontecem, coisas inusitadas. Desculpa, coisas inusitadas acontecem assim, até hoje, né? Imagina naquela época, né, que era a primeira rádio em Brasília de Minas. Teve algum momento assim que o senhor pode contar que o senhor lembra que aconteceu? Inclusive com algum locutor, fora essas aí, traduções do xereré. Acontecia coisa engraçada, é o seguinte, quando o locutor esquecia o microfone aberto, né? E aí teve Isso até hoje acontece, maestro. E quando a gente descobre que o microfone está aberto, dá aquele friozinho na barriga, meu Deus do céu, o que eu falei? E aí um locutor ia conversar com o outro lá, era assunto que não podia no ar e saía tudo. E como é que o senhor, naquela época, usava a rádio para fazer participações com o ouvinte? Tinha o telefone ao vivo, participava ao vivo. Naquela época eu sei que não tinha como ter um aparelho, eu esqueci o nome do aparelho, o senhor vai lembrar, que joga o ouvinte ao vivo. É um aparelho, como é que chama, meu Deus? É Bina? Não, Bina dá para ver o número. Isso. Eu não vou lembrar. E esse eu fiz foi uma montagem, né, que... Deixa eu ver se foi a mesma que eu já fiz também, para jogar. Como é que o senhor fez para jogar o ouvinte? Então, para poder ligar o telefone, eu tive que, um dia, eu tive que fabricar, né? Aí eu fiz uma bobina, e essa bobina, eu fiz um núcleo de ferro, e ligava a bobina ficava junto do telefone. Então a bobina captava sob indução, né, lá e jogava na mesa. E a mesa captava o som. Você sabe, da bobina. Sabe o que eu fiz? É porque na época também, quando eu comecei em rádio, não tinha ainda celular. Eu sou velho, viu, gente? Sou antigo também. O que eu fiz? Nós pegamos o telefone, aquele telefone fixo, né? Aquele que a gente... Era o cérebro fixo. Um fixo. E aí eu peguei aquele cristal, que antigamente o povo colocava o cristal no violão, para tocar violão, um cristal, um aparelho, um captador, né? Quando não tinha o violão não era elétrico, eles colocavam um cristal, chama cristal, é um captador, é um aparelhozinho mais ou menos desse tamanho aqui. E aí a gente colocava o cristal aqui, ó, ligado na mesa de som e colocava o telefone em cima do cristal, ele captava. Mas na realidade o cristal é nada mais, nada menos do que essa bobina, que o senhor o núcleo que eu pré-fabriquei. O senhor foi mais além ainda. O senhor inventou o cristal antes dele ser inventado. É isso. E a paixão pela música, maestro? Como é que aconteceu? O seu pai era músico? Ela tocava a sanfona, né? E sempre fica no sangue, né? Aquilo, e eu pensei assim, então e meu irmão também já tinha entrado na banda. Isaías. Aí eu pensei, Isaías é mais velho. Aí eu pensei assim, eu vou procurar aprender música, e também eu comecei a aprender violão. Mas seu pai chegou a tocar na Euterpe? Não, né? Inclusive, quando eu já estava tocando, aí eu tinha uma banda, né, daquele Zé Canário, os Cardeais. Aí eu e Isaías nós entramos na banda. Aí logo a banda acabou. Mas foi por causa suas? Não. Aí eu fui para São Paulo, né, o seu Zé. O Zé Canário. E eu queria gosto com uma banda que eu pensei assim, vou tentar montar.
Aí pensei assim, os aparelhos tudo caro e tudo, então Vou inventar esses aparelhos. vou montar eles. Aí eu montei os amplificadores, montei As caixas de som. as caixas, marceneiro, fiz as caixas, tudo direitinho. E montamos uma bandinha, a banda The Seven Boys. The Seven Boys. Aí tava pensando de falar assim, o nome da banda, né? Aí teve muita ideia assim, quando nós somos? Nós somos 7. E aí então vamos colocar. Tudo novinho, os boys. Então vamos colocar aí o elemento The Seven Boys e aí. E se acontecesse igual, por exemplo, saísse um, aí ficava 6. E aí? Mas ela teve algumas formações, saía um, a gente conseguia outro e aí... Nunca deixava de ser 7. Sempre tinha um para substituir. E o ingresso do senhor na banda Euter Fraternidade? A banda Euter Fraternidade hoje tem quantos anos, maestro? Está com 113 anos. 113, né? Banda centenária, representa Brasília de Minas. Poucas cidades ainda tem uma banda ainda em atividade, né? Brasília de Minas é uma dessas cidades, né? Isso. E como é que o senhor entrou na banda, na Euterp? Aí eu tinha, assim, vontade de entrar e aí eu procurei o maestro na época, o Lucílio, e aí, inclusive, eu entrei uma data interessante. 7... Então quer dizer que o maestro Lucílio já estava na banda quando o senhor entrou? Isso, ele me ensinou. Aí, inclusive, eu tenho o caderninho até hoje. Esse aí foi o primeiro caderno, maestro? Isso. Olha só. Aí essas notas musicais aí, quem colocou foi o maestro Lucílio? Isso. Nossa. Aí, tem a data aí, né, maestro? Tem curiosidade. 7 de 77. Foi a primeira lição que o senhor teve lá na banda Euter, foi essa data? Foi. 7 de 77. Isso. Nossa. E tem uma coincidência ainda que é aniversário de minha esposa. Nessa data? 7? Do 7. Do 7. Mas não de 77. Não, ela nasceu em 69. O 7 está bem presente, né? Isso. E a banda The Seven Boys também tinha 7. Isso. Não é? 7 pessoas. Mas eu tô achando que esse número 7 aí é o seu número da sorte, viu? E aí, o senhor entrou na banda Euter, pegou o instrumento. Aí fui aprendendo, fui tocando. E quando chegou mais na frente, em 91, o Lucílio aposentou e saiu. E Maionese Oliva me colocou lá para ensinar música. Mas nesse tempo aí, o senhor aprendeu, o senhor pode dizer que tudo que aprendeu lá foi com o maestro Lucílio? Aí eu aprendi e também eu era curioso, ficava estudando também por fora também, outros livros, essas coisas, e não parava de estudar. O senhor tocava qual instrumento, maestro? Lá na banda. Na banda Euter. Euter, até hoje eu toco clarinete, mas aprendi saxofone também. Quem tem a facilidade de tocar clarinete... Não, quem toca clarinete... É clarinete? Tem a facilidade de pegar o sax? Por causa da bocadura? É bocadura que fala, é? É embocadura. É embocadura. Tem a facilidade? Tem um pouco. Ou não tem nada a ver um instrumento com o outro? Tem. Aí a pessoa tem mais facilidade, embora a escala não é a mesma, mas tem mais facilidade. Tem mais facilidade, né? Por que, maestro, que hoje, qual o motivo que o senhor pode falar para a gente aqui, que as pessoas não interessam mais em tocar na banda? Porque antigamente a formação da banda era muito grande. Tinha ali, na época do senhor, eram quantos componentes? Lá no início, quando o senhor chegou? Chegou a ter 30 pessoas. E hoje tem quantas? Hoje é só 20. 20 pessoas, mas já teve momentos que teve bem menos que 20, né? Aliás, tem 20 por tudo, mas sempre está tocando 14, 15 pessoas. Por que o senhor acha que a juventude, eu vou dizer juventude, perdeu esse interesse pela música, em especial com a banda Euter Fraternidade? Será que é falta de incentivo dos pais? Um pouco também, que vai mudando a cultura. Então, aí eu já falo da cultura. Então, a cultura de hoje, as músicas de hoje duram menos tempo, e o estilo musical dos jovens de hoje a letra é diferente, né, maestro? Isso. Porque a banda Euter é uma banda instrumental. Isso. Embora pode tocar ritmo moderno também, mas parece que
os jovens de hoje parece que não adaptam muito a música mais orquestrada. Mas ainda tem muitos jovens lá na banda, né? Tem. É que a cultura vai mudando a cultura. Muitas vezes, uma coisa que eu vou dizer também é o lado financeiro. É que o pessoal hoje em dia visa mais o lado financeiro, não tem tempo mais para essas coisas. Lembrando que lá na banda Euterpe é tudo gratuito. Eu digo gratuito assim, a pessoa entra, ela aprende, ela não paga nada, né, maestro? E vamos supor, é uma oportunidade para se tornar um grande músico. Nós temos aí o Léo Matos, que passou pela banda Euterpe, que são pessoas hoje que tocam para o mundo afora. Foi meu aluno. O aluno do senhor, né? Foi. Pois é, então tem representantes hoje na música que aprendeu na banda Euterpe Fraternidade. E é uma coisa, pessoal, eu até quero reforçar esse pedido aqui, incentive o seu filho a ir até a banda Euterpe Fraternidade, você que é aqui de Brasília, de Minas, que mora aqui na região, incentive o seu filho, e até mesmo você, que para aprender música não tem idade, porque tem um ditado que fala que papagaio velho não aprende a falar, mas na música é assim também, maestro? Não, aí... Para a pessoa aprender, então esse ditado aí já vou discordar um pouquinho, porque eu sou professor, né? Então o aprendizado é pela motivação. Uhum. Então motivação não tem idade. Aí se a pessoa tiver motivação, inclusive tem pessoas já velhas que entram na escola e aprendem. Formam e tudo. Com certeza. Então com a música é do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, a pessoa tem que estar entusiasmado. Isso. Né? Porque na época, maestro, eu com 18 anos, meu sonho era tocar na banda Euterpe Fraternidade. Naquela época, quem tocava na banda Euterpe Fraternidade era famoso. E também vai conseguir vaga lá era muito difícil. Era, com certeza. Muito mesmo. E hoje tem a facilidade, a pessoa talvez, como o senhor diz, né, a mudança de cultura foi fazendo com que as pessoas deixassem de ter interesse pela banda Euterpe Fraternidade. Um motivo também que eu acho o seguinte, é facilidade, porque quando a pessoa acha uma coisa fácil, ele não dá valor. Se fosse, talvez tivesse que pagar, né? Talvez mais difícil. Valorizava mais, né? Mas o senhor tem uma paixão muito grande pela banda Euterpe Fraternidade, muitos momentos bons, né? Ali o senhor viveu e vive até hoje, né, maestro? Isso. Tem algum momento assim que o senhor pode relatar pra gente? Porque eu fiquei sabendo, isso aí foi contado pelos meus pais, meu pai e meu avô, que uma pessoa que valorizava muito a banda Euterpe Fraternidade, que era o prefeito naquela época, era o Dr. Cassiano. Diz que ele dava saltos na frente da banda, a banda tocando, ele pulava de alegria. Tinha isso mesmo? Mas... Inclusive ele foi presidente da banda há vários anos, incentivou muito a banda. O senhor chegou a presenciar um desses momentos que ele saía na frente assim, com alegria mesmo? Eu tocava, aí no tempo dele, justamente quando ele era presidente, eu comecei a tocar na banda, e ele incentivava muito. Muitas vezes um músico estava assim, desinteressado e tal, estava querendo afastar da banda, ele ia na casa da pessoa, conversava, aí convenceu o músico a não sair da banda. Ele ia até a casa da pessoa? Ia. Nossa. Conversava com a pessoa, incentivava. Nossa, imagine você lá na sua casa desmotivado para tocar na banda e o prefeito chegar na sua casa. Que legal, né? Outro também que deixou muita saudade, que gostava muito também da banda, era o Padre Magalhães, né? Também tinha um carinho muito especial com a banda Euterpe Fraternidade, né? Mas... Tinha. E ele também era exigente, né? Muito exigente. Aí a banda tocava assim na igreja, né? E depois, um certo tempo, surgiu a missa do músico. Aí a missa de Santa Cecília especial aos músicos. Especial aos músicos. E quando foi um dia, os músicos estavam falando, mas que seria bom que a banda tocasse na missa, né, completa, porque a banda ia e não tocava assim na missa, que não tinha repertório próprio. E o que eu fiz? Aí reuniu lá, eu pensei assim, eu que vou escrever essas músicas para poder tocar na missa. Aí eu escrevi, fiz as partituras direitinho.
Aí quando foi na mesa dos músicos, a banda tocou. O senhor fez músicas, compôs músicas? Não, escrevia as músicas. Escrevia para banda. Especial para aquela missa? Para missa. Ah, tá. E, inclusive o Padre Magalhães falou assim, quando ele tocou, ele falou assim, ô Walter, onde você arranjou essas músicas e tal? Eu falei assim, não, eu escutei e escrevi. Ele admirou muito, moço, mas escrever música não é fácil. E aí, desse dia em diante, ele falou, ó, faz isso. Antes da missa, você faz a relação de cada música que vai tocar na missa. E aí, nós fazemos até hoje, então fica organizado, né? Então, está tudo bem organizadinho. Então, até hoje, vai tocar na missa. Antes da missa, a gente passa a relação com o padre, as músicas todas, todos os atos da missa. E aí o padre olha direitinho antes, então o padre fica sabendo a participação da banda na missa. Aqui em Brasília de Minas, seu pai, antes de fazer a próxima pergunta, seu pai era religioso também, mas também muito religioso? Era ministro da Eucaristia. Eu gostaria de perguntar ao senhor isso, porque o senhor é conhecido como Maestro Walter, mas também como Walter de Viel. O senhor pegou o nome do seu pai, né? Qual foi a lição que seu pai deixou, assim, que o senhor hoje segue? Até hoje o senhor tem dentro do seu íntimo, dentro da sua alma, que foi um ensinamento do seu pai? Ele dizia o seguinte, que a pessoa devia seguir o exemplo. Então ele falava que procurava dar o exemplo, que é muito mais do que um ensinamento. Então que a gente tinha que seguir o exemplo, que no caso, se a pessoa for ensinar uma coisa e ele não der exemplo, a pessoa não segue aquilo. Então ele falando que procurava dar o mais correto possível, o filho seguir o exemplo. Então a pessoa deve ensinar um exemplo. A honestidade, tudo isso você pegou do seu pai, né, maestro? Isso. E seu pai trabalhou ali como marceneiro quanto tempo? Aí no caso, quando eu nasci, já estava trabalhando. Ele já trabalhava lá como marceneiro, né? E o senhor chegou a ajudar ele? Ajudava. Aí ele parou quando aposentou, já estava mais velho, não estava assim, aguentando mais, que marcenaria lá, trabalhava madeira pesada, essas coisas. Né? Que no início, ele com certeza chegou a fazer muitos serviços manual, né? Que não tinha aqueles aparelhos. Não tinha as máquinas próprias. As máquinas como tem hoje, né? O Gerrima veio aqui, ele falou sobre isso, que ele foi para Belo Horizonte, para o Rio de Janeiro, trabalhou para comprar uma máquina para o pai dele. Que o sonho dele era chegar com essa máquina. Que ele saiu da rodoviária com essa máquina na cabeça e entregou para o pai dele. Foi uma realização que ele teve. Seu João Maribondo era marceneiro também, né? Aprendeu muito lá com seu pai? Trabalhava de vez em quando. Tinha vezes que alugava a máquina, trabalhar, fazia serviço lá também. A gente pode dizer que desses móveis mais antigos aqui de Brasília de Minas, muitos passou ali pelas mãos do seu pai? Tem sim. Naquela época trabalhava com madeira nobre, tem muitos móveis até hoje. Até hoje. Tem algum repartimento público que ainda tem algum móvel que foi fabricado lá na marcenaria do seu pai, ou o senhor não sabe? Tipo, fórum, prefeitura? O senhor não tem essa informação? Eu não tenho o que fazer mais, é para pessoas físicas. Tipo, fazendeiro chegava, faz uma cama, um guarda-roupa, né? Que legal, isso é muito bom a gente voltar no passado, porque a gente tem que ver as origens das pessoas. E hoje o maestro Walter, ele é uma pessoa que representa a música em Brasília de Minas, tem essa questão também de ser uma pessoa religiosa, né? O senhor é ministro? Eu sou vicentino, sou congregado mariano e também sou do pastoral do batismo. O que o pessoal da pastoral do batismo, o que eles fazem? No seu caso, o que o senhor faz? Aí prepara o pessoal, pais e padrinhos, que eles falam que é a preparação do batismo. Depois que os pais e padrinhos fazem essa preparação, ainda um comprovante que vale 1 ano. É que esse comprovante, aí o pessoal não batiza. Dona Lia de Jó também participou, né? Desse pastoral do batismo. Ela dava curso de casamento e batismo. Aí no caso aí, pastoral
Da família? É familiar. Familiar. Que legal. Maestro, esse livro ali, o que tem esse livro aí que o senhor participou? Queria que o senhor falasse um pouquinho a respeito. O que ele representa? O que é esse livro aí, maestro? Esse livro é o seguinte. Tem um maestro... Como é que chama? O livro La Forja de um Maestro. La Forja. O que significa? Que eu sou meio... Isso aí é o que? Italiano? Espanhol. Espanhol. Isso aí seria como se forja um mestre, como se torna um mestre. Inclusive, me lembra, tem uma parte da Bíblia, quando o rei Davi estava sofrendo muitas tribulações e tudo, o profeta Samuel falou: Deus está te forjando. É igual forja uma espada. Entendi. Ele falou assim: e quando é que termina? Ele falou assim: um ferreiro, quando ele termina uma espada, quando ele se enxerga dentro da espada. Então, quando ele pule daquela maneira. Então, aí, no caso, é como se torna, como se forma um mestre. É a formação, maestro. A formação do maestro. Então, como se torna um mestre, né? Que o maestro seria mestre. O senhor tem participação nesse livro aí? Tenho, eu sou coautor do livro. Coautor? Quem é o autor do livro? É Francisco Navarro Lara. Ele é o regente titular da banda sinfônica de Huelva e é regente titular da Orquestra Sinfônica da Espanha e é regente honorário da Orquestra Sinfônica do Paraguai. Nossa, o homem é importante, né? Aí o senhor é coautor do livro? Coautor. E eu perguntei para ele, que primeiro foi o seguinte, foi uma surpresa, ele me convidou, né, assim, você vai me ajudar e tal, para poder escrever um livro, assim, eu posso, o que eu puder ajudar, ajudo. Aí, depois que formou o livro tudo direitinho, sendo coautor, perguntei qual critério que ele usou para escolher os coautores. Aí eu fiquei muito surpreso que ele falou que escolheu os melhores do mundo. Nossa, são quantos, maestro? O senhor sabe? São quantos coautores? Em torno de 200. 200. E o senhor tem a sua participação aí. Vamos dizer que o senhor está representando o Brasil de Minas aí, né? Isso. Então eu senti assim, muito honrado, pensei assim, eu ser um dos melhores do mundo, assim... Não, mas o senhor com certeza merece esse título, sim. Aí eu pensei assim, eu não mereço tanta coisa assim. O senhor faz muito pela nossa música, pela banda, o TEP, é uma pessoa muito representativa, pode ter certeza. Eu também tive uma surpresa, também o seguinte, foi o segundo livro mais vendido na Europa. Na Europa? É. Nossa... E tá lá o nome do maestro Walter. Isso. Esse livro é interessante o seguinte, que ele é mais filosófico. Então, tem um provérbio que o pessoal fala, né? Que dá muito certo esse livro. O pessoal fala o seguinte, que mar calmo nunca forma um bom marinheiro. Então, todas as pessoas assim que conseguiu ser maestro, essas coisas, teve muitas tribulações, teve muita dificuldade. Qual foi a sua maior dificuldade na música, maestro? Assim, eu digo assim, como se forma um maestro? O que vem a ser a tribulação de um músico? Igual, tem uma coisa até interessante. Quando eu tinha a bandinha do Seven Boys, né, que teve uma coisa que foi um problema, mas depois, em cima daquele problema, a banda até agradeceu. A gente tinha já a data marcada do show, né? Como foi assim, a guitarra que a gente tinha era emprestada. A guitarra era emprestada. Aí o dono da guitarra precisou da guitarra e pegou a guitarra. Nossa. E ainda, não sei se foi com certa maldade, espalhou, ó, não vai ter o show não. A guitarra que eles tinham era minha, eu peguei de volta. Era o primeiro show, maestro? Da banda ou não? Um dos primeiros, não era, já bem no início da banda, bem no começo. E eu pensei assim, como que eu vou fazer? Aí o que eu fiz? Eu macinei, assim, eu vou fazer uma de madeira. O senhor fez a guitarra, maestro? Aí ele conseguiu fazer. Ele e eu também tocavam na banda, ele me auxiliou. Muito inteligente, né? Aí nós fizemos, a gente fez a guitarra, apresentamos. Fez o formato, tudo belezinha. Tudo belezinha.
Mas aí que eu quero perguntar ao senhor, a guitarra não tem que ter uma madeira certa para ela? Não precisa não. Não tem necessidade disso? Não tem não. Não. Inclusive vou fazer... A madeira que eu usei foi sucupira, ela ficou bem pesada. Nossa, então o guitarrista sofreu para segurar ela. Mas inclusive ficou até bonita assim, a guitarra. O senhor tem ela até hoje, maestro? O que aconteceu com essa guitarra? Aí passei para o Liel, depois doou para alguma pessoa. Nossa, que pena, né? Podia ter... E aí uma coisa interessante é o seguinte, eu estava tendo uma dificuldade, era para fazer a afinação dela. E tem umas coisas que em música, uma coisa que me fascina em música é isso, é os dons. Uhum. Teve veio uma pessoa da roça, assim, que é analfabeto, não sabia ler nada. Foi quem me ensinou a fazer afinação. Sério? Nossa, então a pessoa, o que eu posso dizer? É um músico, um autodidata? Isso. Porque muitas vezes... uma coisa assim que fascina a gente, assim, a paixão para a música é isso. Tem vezes que a pessoa estuda 10, 20 anos para tocar um instrumento e muitas vezes uma criança, vamos supor, uma sanfona, já aconteceu várias vezes assim, o pai para a roça, deixa a criança lá em casa e deixa o instrumento. Quando ele pensa que não, a criança pega o instrumento e toca. É impressionante, né? Isso aí, quando a gente vê uma situação dessa, a gente vê a presença de Deus, né? Que Deus distribui os dons, né, Maestro? E a música o senhor considera que é um dom? A pessoa nasce com um dom? Eu considero, dar um exemplo aqui, um sanfoneiro famoso, Luiz Gonzaga. Sim. Quando ele foi servir o exército, tinha a banda lá, o maestro perguntou, quem toca acordeon? Aí ele falou assim, eu toco. Aí o maestro chamou, entregou o acordeon, falou com ele assim, ó, faz um mi bemol aí. Nossa. E ele não sabia nem onde que ia, aí ele não conseguiu. E tocava tudo de ouvido. O Luiz Gonzaga, né, famoso, compôs a Asa Branca e vários outros. Então, mas ali ele compôs sem saber o nome das notas. Isso. Ele tocava sem saber o nome. Diferente dessa partitura, que é essa partitura que o senhor tem aí, essas músicas, essas notas, todas têm nome, sobrenome e CPF. Tem os sustenidos, como bemóis, bemóis, e etc. Aí é o seguinte, também tem um caso que eu achei assim, muito interessante. Me falar assim de compor, tem um compositor assim que famosíssimo, né, Beethoven. É ele que era cego? Isso. Nossa. Aí a mais famosa dele é a Quinta Sinfonia. Aí o que ele fez? São quantas sinfonias, Beethoven? 9. 9, né? A nona que ele já compôs cego. Então o que aconteceu? O Beethoven fez... é consciente, né, o que ele fez na composição dele. Então ele compôs em Dó menor, que os tons, tem curiosidade também os tons, né? Os tons, cada tom tem um sentimento, vamos supor, o Dó menor é o dramático, é o drama. Então o que ele começou a compor a música, né? Começou a Quinta Sinfonia, Sol, Mi, o Mi bemol, né? Fá, Ré, e continuou. E que ele quis fazer o seguinte, tercinas, né? Que se fala terceira, que vamos supor que é o salto de terceira. Vamos supor, se a pessoa pega a nota, né? A escala Dó, Ré, Mi. Dó, Mi, aí é terceira. Aí chega alguém, faz o simples, né? Vai falar assim, ao invés de fazer Dó menor, vou fazer Dó maior. Vem uma música famosa. Sol, Mi, Dó. Sol, Mi, Dó. Nossa. E aí usou quase a mesma nota dele, ó. Sol, Mi. Aí você está até lembrando que música que é, né? Sol, Mi, Dó. Sol, Mi, Dó. Sol, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré. Mas peraí, por que o Beethoven, né? Por que ele quis ser diferente?
Não, mas assim, aí ele usou as técnicas direitinho da música para fazer. E aí chegou, vamos supor, depois uma pessoa usou as mesmas técnicas, mas sendo leiga. Sim. Igual compôs, vamos supor, essa música que você fez aqui, Mamãe Eu Quero. Música folclórica. Nós não sabemos quem compôs. Sim. Então é o seguinte, eu vi fazendo isso, que um músico estuda muito tempo, consegue fazer aquilo, para vir outra pessoa e fazer. Que não estudou nada e faz também. Então é uma coisa fascinante, a gente sente que é o dom de Deus. Eu dei um exemplo aqui, eu não lembro qual foi a entrevista. Eu tive a oportunidade de conhecer Seu Tunico do Tatu. Ele era um violeiro da roça, um caboclo da roça do sertão, né? E ele falou assim: Patrick, naquela época eu tinha que fazer o azeite da mamona para colocar na candeia para acender à noite, para eu conseguir pelo menos enxergar as cordas da viola. E se a gente falasse, Seu Tonico, dá faz um dó, e ele não sabia o que era isso, mas ele tocava. Não, eu tenho uma música aqui, toca tal música, ele tocava perfeitamente. Eu tive o prazer de gravar o CD de Seu Tonico do Tatu. É um violeiro que aprendeu sozinho ali na roça, e é esse caso que o senhor está contando, né? Da pessoa já nascer com o dom, né? Para aprender a tocar. É de ouvido? É de ouvido. Toca de ouvido, né? Quando eu era criança, o pessoal, tem um cara ali que toca de ouvido. Eu pensava que ele tocava com o ouvido. Pegava o ouvido e tocava lá o instrumento. É que a pessoa ouve e toca, então é semelhante ao papagaio. O papagaio ouve e fala, só que ele não está sabendo o que está falando. É como se fosse uma repetição, porém uma repetição perfeita do que ele ouviu, né? Isso. Mas estou me recordando de uma coisa aqui, e eu já tive a oportunidade de estar na casa do senhor. O senhor tem um filho, né, que chama Gustavo. Isso. O Gustavo, ele é um ótimo cozinheiro. De vez em quando ele faz algumas receitas lá maravilhosas, e eu quero até reforçar aqui, Gu, sempre que fizer, pode convidar, que eu estou à disposição, viu? Para ir experimentar. Essa questão da culinária veio lá do seu pai, que eu já ouvi histórias também, que vocês, a família dos Viel, que o pessoal falava, seu Viel, gostavam de cozinhar. Isso está no sangue? Como é que é? Que minha mãe fazia as farofas elaboradas, né? As farofas. Dona Jerônima. Aí eu sempre cozinhava, assim. Foi até bom o senhor falar o nome de sua mãe, que a gente não mencionou aqui, não. Isso. Aí Dona Jerônima, então é o seguinte, naquela época... Eles falavam farofa, mas naquela época a gente farofa fazia... as comidas. Frango, isso, né? Fazia lá. Então tinha alimentação. O pessoal da alvorada, as alvoradas festivas, né? A pessoa lanchava antes. Tinha gente que ia alvorada só por causa da comida, né, Márcio? Isso. E eu lanchava antes e depois lanchava de novo. E muitos levavam para casa também. Então, sobrava, né? Muita comida, né? Então... O pessoal tinha o prazer, falou assim, vou levar um pouquinho para fulano, para ciclano, então levava. Aí cada pessoa que... Então, na verdade, essa questão de gostar de cozinhar veio de sua mãe. Isso. Né? Era. E o Gustavo puxou esse negócio lá do passado, né? O senhor também cozinha muito bem, né? É mais ou menos. E tem uma coisa também... Ou o senhor gosta mais de comer mesmo? Eu faço pizzas também, que igual eu falei que lá do meu pai... Italiano. Né? Agora, hoje a gente tem uma coisa que o maestro aqui é interessante falar também. O maestro, ele, por incrível que pareça, pena que eu podia ter feito isso para mostrar para o pessoal aqui. Quantas pimentas o senhor consegue comer, maestro? Malagueta já comi 150 no almoço. Poxa vida, por que eu não lembrei de trazer a pimenta aqui? O senhor comeria ao vivo? Comeria. Maestro, tem pimenta ali, maestro. Que a pimenta, você trouxe, ela chama cayenne, né? Ela é ardência 7. E a malagueta ardência 6, então a malagueta arde mais que ela ainda. A malagueta. Qual a pimenta mais... É ardida que fala? Isso. A gente fala arder? Como é que é? Qual é a mais? Ela chama Carolina. Meu Deus. As Carolinas aí vão falar. A segunda, Scorpius, Trindade. O senhor tem essa pimenta? Tem. Aliás, eu tenho as mudas quase... Não saiu ainda a fruta ainda não. A fruta ainda não, né?
E o senhor vai experimentar. Vou. Pera aí, gente, vocês ouviram direito? Quantas pimentas o senhor já comeu, mas malaguedas? 150 no almoço. Eu vou ali pegar uma pimenta. O senhor não tem coragem de comer aqui, não. Daquela pimenta que eu levei pro senhor lá, qual o nome dela? O senhor descobriu? Descobri caiena. Caiena. É. Aquela lá é como se fosse uma bala doce pro senhor, né? E o senhor acha que o Gustavo, seu filho, gosta de cozinhar porque realmente aprendeu com vocês? Como é que é? É mais assim, tipo um dom, né? Que aí a gente fazia e ele também pegou e inventou fazer, gosta assim, de inventar algumas coisas e acabou fazendo, como diz, seguindo exemplo, né? E quem cozinha, igual no caso dele, por que será que eles gostam de ter as pessoas ali para experimentar, para saborear as comidas? Que ele, sempre que ele faz, ele me convida com o maior prazer, eu fico super feliz e eu falo, não, eu vou lá, eu quero experimentar. É uma satisfação, né? Parece que a pessoa faz ali, a pessoa tem o prazer, né? De ver, né? A pessoa falando, nossa, que legal. A pessoa provar o que a pessoa fez. Degustar e... Gente, eu tô quase levantando aqui para ir pegar uma pimenta ali, mas eu vou poupar o maestro disso. Mas eu acredito que ele come, sim, a pimenta. Aquele dia você até filmou comendo a caiena. Eu fiz um vídeo, foi verdade. Vamos ver se até no final da entrevista eu resolvi ali no quintal pegar. Viu? Mas se eu pegar, o senhor come pelo menos uma ou duas? Como? Então beleza, então aguarde aí. Vamos fazer o seguinte, no final do vídeo nós vamos fazer isso. É que eu quero prender o pessoal aqui, a atenção do pessoal para esperar o maestro comer as pimentas. Vou trazer quantas, maestro? Vou trazer duas mesmo. Duas? Vocês vão ver daqui a pouco, viu, gente? Maestro, o que a banda Euterpe Fraternidade representa para o senhor? Para o senhor, no seu íntimo, assim, que eu acredito que hoje além da parte religiosa, o que o senhor mais gosta de fazer, onde o senhor mais gosta de estar, é lá na banda, né? Porque o senhor sempre fala, eu tenho aula na banda, todos os dias o senhor dá aula lá, né, na banda, e o que a banda Euterpe Fraternidade, essa banda centenária, representante de Brasília e de Minas no mundo inteiro, representa para o senhor? Representa muito, que é o seguinte, que a banda, aliás, eu ia dizer, não só para mim, né, mas a banda, ela é da comunidade. Então, uma coisa assim que, para mim, ela é muito valiosa. E uma coisa valiosa a gente tem que cuidar, tem que manter. Então, é uma coisa que a gente cuida, assim, vou dizer assim, com muito amor, muito carinho. Então, a gente... vou dizer que é uma coisa muito importante na minha vida. E o senhor também dá aula na ABB? Isso. Aí a banda, ela tem a parceria, né, com a Prefeitura Municipal ABB, para poder, assim, pro social, poder levar a música mais às pessoas. Então, aí no caso aí, lá da ABB Comunidade, é para ajudar as crianças. Então, aí a ABB Comunidade tem o programa, né, juntamente com a Banco Brasil, a parceria, Banco Brasil, Prefeitura e a banda, tem esse objetivo de auxiliar aquelas crianças mais carentes, auxilia no ensino escolar, essas coisas, e também auxilia na música. E a música, ela influencia assim, na mente da pessoa de forma positiva. Isso, então, eu ia falar isso. Então, o que acontece? A música, ela ativa o cérebro da pessoa. Então, a pessoa que começa a estudar música, ele fica com o pensamento mais rápido e procura, se ele sentir, ele melhora em matemática e mais algumas matérias. A música tem esse poder, maestro? Para melhorar o cérebro, a mente, o raciocínio? Tem, a pessoa tem que raciocinar muito rápido. Então, a música, eu diria que seria tipo uma academia. Então você vai exercitar muito o cérebro. Fazer uma musculação no cérebro, né? Isso, então você vai ativar muito o cérebro, porque a música exige pensamento muito rápido. E a música, se for pensar, tem um pouquinho do português, da matemática, da filosofia, tem um pouquinho de tudo. Da história, isso. História, né? Tem um pouquinho de tudo. Que legal.
E como é que o senhor faz, maestro, para guardar na sua... É que eu costumo dizer que o maestro, nenhum computador mais evoluído tem uma mente que nem do maestro e do filho dele, o Gustavo. O Gustavo também muito inteligente. Saiu puxando, né, o pai e a mãe também, que a Sueli é professora, né? A sua esposa é professora, ela dá aula no João Beraldo? João Beraldo, no primário. Gente, é que podcast a gente vai lembrando das coisas e é interessante a gente falar. Eu falei aqui na entrevista da Thelma sobre a questão da importância do matrimônio, do casamento, né, quando existe o amor. É a coisa mais bonita do mundo, para quem mora aqui em Brasília de Minas, o maestro Walter com a esposa na rua. Até hoje tem aquela tradição de sair de mão dada, né, maestro? Isso. Até hoje o senhor vive, eu posso dizer que são quantos anos de casado? 33 anos. 33 anos. Até hoje o senhor tem aquele sentimento do primeiro amor, que eu digo assim, o primeiro amor é aquele sentimento que desperta ali no início do namoro e tal. O senhor com a sua esposa é um exemplo para todo mundo. Eu acho a coisa mais linda do mundo. O senhor anda de mão dada com a sua esposa. Parece que o senhor relatou uma vez para mim que até hoje leva ela no serviço todo dia. Levo, sim. Fala um pouquinho desse casamento abençoado, maestro, para as pessoas terem um exemplo. Que quando começou o namoro foi justamente na época da rádio. Ela ligava para pedir música, eu ouvia a voz, e aí eu procurei conhecer e tudo mais, então aí já começamos depois a namorar. E também quando nós casamos, como diz, as tribulações que mais faz a pessoa também, eu acredito juntar mais. Unir, né? Mais, Unir, né? Mais. Então, no começo do casamento foi difícil quando tivemos a primeira filha. Aí minha esposa, no dia do parto, ela teve eclâmpsia. Aí ela foi para Montes Claros inconsciente. Então os médicos lá falaram que ela tinha uma chance em 1000 de escapar. A sua esposa? Isso, então ela teve lá internada, lá, que nós casamos no dia 20 de maio. Dia 1º de junho, que ela teve a criança e ficou internada. E por coincidência, ela saiu dia 12 de junho, dia dos namorados. Nossa. O senhor a vida do senhor é sempre marcada com datas assim especiais, né, maestro? E aí, dia dos namorados. Então, eu fiquei muito alegre, né? Eu fazia um presente de Santo Antônio, né? Que dia dos namorados. E cada vez a gente ficava mais unidos. E também a nossa filha nasceu com um problema, tinha problema cardíaco, ela faleceu com 11 meses. Então quer dizer que assim, aquele parto foi um parto de risco, né? Que a sua esposa teve também problemas em que poderia uma porcentagem muito pequena para sobreviver, né? E acabou que então ela, como diz o senhor, uma chance no meio de 1000, ela tinha uma chance. Isso. E ela teve essa chance. Tive essa chance. E aproveitou a chance. Que bom, né, que ela aproveitou. Porém, vocês perderam a filha, então. E depois disso, os médicos falaram que ela não podia engravidar de maneira nenhuma. E logo que, poucos meses depois, engravidou. É de Gustavo. De Gustavo. Aquela gravidez difícil. Os médicos queriam porque queriam. Falaram assim, tem que abortar. Ela falou que não. Aí os médicos não quiseram fazer pré-natal dela aqui em Brasília. Então os médicos, assim, naquela época, eles deram uma gravidez complicada. De alto risco. De alto risco. E eles deram certeza que ia morrer os dois. Ele falou com ela. Então corria o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu na primeira. Era pior ainda da segunda vez. Ô maestro, então quer dizer que assim, essa união hoje que vocês têm, esse amor, você acha que foi devido a esses problemas, a essas dificuldades? É que eu te falei que quando a pessoa tem dificuldades, parece que ele apega mais aquilo, tem mais vontade. Que legal, isso é um exemplo aí, gente. Quando foi ter Gustavo, inclusive o médico deu um exemplo para ela, falou assim, se você tiver um anel, você ganhou de uma pessoa querida, e esse anel causar alergia no seu dedo, você tira o anel ou perde o dedo. Aí ela falou, quando ela entendeu, falou assim, eu perco a mão e o braço todo. Falou com o médico. Com o médico, e aí
ela conseguiu já perto do 8º mês, lá em Montes Claros, lá, e conseguiu um pré-natal lá. Inclusive, a doutora lá até falou que, depois que passou, que ela enganou só ela e falou que não era de risco e tal. Uhum. E, por incrível que pareça, os 2 partos foram normais. Normais. E então, com muita dificuldade, aí conseguiu. Essa dificuldade trouxe também a união, né? A união, para, como diz, concretizar ainda mais, ficar mais forte, né? Fortalecer. E Gustavo também, quando criança, tinha bronquite. A gente sofria muito aquelas crises, aí a gente só ficava unido mesmo para vencer dificuldades. E nessa época? E aí, graças a Deus, aí foi o tratamento até que conseguiu vencer o bronquite, embora eu falo assim, eu tive uma sequela que o efeito dos medicamentos, ele ficou obeso. O efeito do medicamento de bronquite. Por causa do efeito dos medicamentos. É o efeito colateral. Que ele tomou quando era criança, né? Isso. Maestro, e nessa época aí, vocês já eram assim, bem eu digo assim, bem de dentro da igreja mesmo? Tinha... Isso. Inclusive, quando ela teve a criança, a primeira, que chamava Valéria, né? Aí ela ficou internada em Montes Claros, ficou em coma, né, que estava inconsciente, e aí as pessoas aqui oravam direto. Inclusive, eu tenho muitos amigos evangélicos e tudo, aí fez um de oração. Todas as igrejas oravam por ela. E o legal de tudo isso, maestro, que independente da religião, quando é para uma causa, as pessoas se unem mesmo, né? Em prol de alguém ou de uma causa. E o importante de tudo isso é que um problema faz as pessoas se unirem na fé, em tudo, né? Então eu creio que por causa dessa dificuldade que nós passamos, aí cada vez nós ficamos mais unidos. E por que o senhor até hoje leva ela no serviço? É com ciúmes? Não, é união mesmo. É que ela pede tudo, eles pedem um carinho. E assim, só lembrando que vocês vão a pé, né, maestro? Isso. Vão a pé e assim, não é tão longe a casa da escola onde ela trabalha, mas o senhor faz a questão de ir justamente porque quer estar perto, quer... Isso, todo momento. Eu falei do senhor, foi brincando, viu, maestro? É só para dar uma descontraída aqui. E todo mundo que vê isso aqui em Brasília de Minas acha muito interessante. E talvez as pessoas não tenham ainda... Acho que ninguém nunca teve coragem de chegar e falar por que o senhor até hoje vai levar ela no serviço e tal. E é uma forma das pessoas saberem aqui através do podcast. Isso é muito legal. Continue assim, que eu tenho certeza que, como seu pai disse, que a gente tem que viver de exemplos, né? Eu acredito que as pessoas vão ver o seu exemplo e dar continuidade nisso, numa coisa assim que é tão legal, tão interessante. Eu costumo dizer isso e eu falei na entrevista anterior da Thelma e vou falar, eu acho que hoje o casamento anda um pouco desvalorizado. É uma situação que será que a palavra é essa mesmo? As pessoas já não têm mais o mesmo sentimento em relação ao matrimônio, à questão do casamento. O que o senhor acha disso, maestro? Nos dias de hoje, porque antigamente eu tenho certeza que para casar tinha que ir lá pedir os pais da noiva, e tinha aquele negócio do respeito. Eu acho que, será que está faltando amor ou respeito, maestro? Eu creio que as duas coisas, e também a facilidade de hoje, porque as coisas, quando tornam muito fáceis, aí perde o valor. Então as uniões de hoje em dia tá assim, tipo umas uniões, como diz, que não tem base, né? Não tem aquela... Não tem estrutura. Tem estrutura, que quando a pessoa começa da base bem feita, com estrutura, aí a pessoa fala assim, tudo que começa bem feito, segue. Mas aí está sendo mais umas coisas assim superficiais, então aí a pessoa não conhece direito, já vai unindo, não tem aquele conhecimento primeiro. E a facilidade que o senhor diz, talvez, hoje em dia, as pessoas já não passam tanta dificuldade como o senhor passou no início. Aí deixa de ter aquela base
sólida, né, maestro? Isso. A facilidade hoje para, como o senhor mesmo falou aí, a pessoa já está ali com um mês, já está indo morar junto, aí só passa a conhecer os defeitos da outra pessoa no momento que já está morando junto. Já né, a solução é separar, né? Porque eu acredito que o casamento, como o senhor mesmo disse aí, as dificuldades fazem o amor aumentar, né, e concretizar. E hoje, se a pessoa não tiver uma estrutura bem sólida mesmo, é difícil dar continuidade, né? E por coincidência, o evangelho que foi lido no casamento meu falava também por isso que uma pessoa prudente faz a casa sobre a pedra e o imprudente sobre a areia. Aí quando vem a tempestade, aí o da areia não tem a base sólida, a chuva carrega e o que está na pedra fica, sobrevive. Siga aí, gente, esse exemplo aí, ó, sobre essa questão de matrimônio. Maestro, a gente falou aqui a respeito da banda Elté Fraternidade, e eu acho que nada melhor do que a gente prestar homenagem às pessoas, né, que passaram, que fizeram muito pela banda. Eu acredito que se a gente for citar o nome aqui, são muitas pessoas, mas que eu me lembro, pelo menos eu recordo, eu lembro de seu Zé de Nuxa, eu recordo de Graciano, quem mais que eu me lembro? De seu Lucílio, que já não estão mais entre a gente. Quem mais, maestro? Que está tocando o instrumento lá no céu? Mas recentemente tem Rafael. Isso, Rafael. Gente boa. Inclusive eu tenho um violão aqui que eu comprei no Rafael. E também tem o Farley. Inclusive aconteceu uma coisa interessante. O Farley começou a auxiliar lá ensinando música. E eu tive... Deixa eu só falar aqui rapidão. O Farley, ele é filho de Chico, de Maria Viúva, que é sobrinho de Raimundo, que é músico, né? Isso. Eutálio, que é compositor e músico. Vem de uma família de músicos. Um abraço pro amigo Arley, que é irmão do Farley, Arley Mendes. Um abraço. Pode falar mais. Aí eu conversei com o Farley, o seguinte, falei com ele, Farley, eu vou te dar umas dicas aqui para você poder ensinar, que vai ficar no lugar meu aqui. O senhor já estava preparando ele. Isso. Eu passei por cirurgia, foi quase que eu não estava aqui mais. O senhor passou uns momentos difíceis. Foi. Aí eu falei com ele, Farley, você procura isso, vai fazer uma coisa, você vai estar tocando aí a tuba, que é de Zé de Nuxa tocava, né? Inclusive, seu Zé faleceu no mesmo ano dele, né? Faleceu. Foi, né? Foi Realmente. Pra você ter uma ideia, seu Zé faleceu 13 de maio. Dia 12, o aniversário dele. Dia 12 de maio. 12 de maio. E ele, por coincidência, foi padrinho do casamento meu também. Nossa. E aí eu falei com o Farley, Farley, você vai substituir eu e seu Zé, que está tocando a tuba si bemol, a tuba dele. Para ele deve ter sido uma emoção. Aí eu falei para ele assim, você vai segurar as pontas aí, que a banda aí, você vai segurar as pontas aí para nós. Vai dar continuidade, né, maestro? Isso. Aí, infelizmente, no dia 17 de dezembro, ele se foi também. A vida é assim, né? A gente tem que... Eu falei aqui de dificuldades e de momentos difíceis. Enquanto eu vou buscar a pimenta, pode, né? Pode. É aqui no quintal. Isso. Promessa é dívida, eu vou pegar. Teve um momento que eu sei que foi muito difícil na vida da família. Foi um momento em que o lugar lá, o local onde vocês trabalhavam, que era um local do seu pai, trabalhava, pegou fogo, né? Isso. Teve um incêndio. Enquanto o senhor começa a falar a origem desse incêndio, eu vou buscar a pimenta. Quando eu retornar, aí a gente finaliza o senhor comendo a pimenta. Beleza? Isso. Eu sei que para o senhor é um assunto difícil de falar, mas muita gente se sensibilizou na época que aconteceu. Foi um incêndio que o fogo acabou com tudo, né, maestro? Queimou máquinas, eu acredito que ali tinha alguns móveis prontos. Móveis, isso que eu ia dizer, móveis prontos. Como é que aconteceu aquilo ali, maestro? Aí o senhor vai falando, eu vou rapidão pegar a pimenta. Quantas? 2. Só 2. A mais vermelhinha, ou eu não sei se vai ter verde lá.
A que tiver lá pode trazer. Pode. Gente, enquanto ele fala sobre essa questão aí do incêndio da marcenaria, né? Isso. Que era da família, que era do seu pai, passou para vocês, né? Para o senhor, em especial o senhor, né? Teve um incêndio e foi uma coisa assim que marcou muito aqui para eles e para a população de Brasília de Minas, porque as pessoas ficaram assim... É uma coisa que é difícil até de explicar, né, maestro? É muito difícil. Porque eu vou lá buscar a pimenta. Aí o senhor pode ir falando aí, viu? Me dá licença aqui, viu, gente? Pode falar, maestro. Porque até hoje nós não sabemos assim, a causa mesmo do incêndio. Então, foi à noite, né? Aí já estava quase... Eu já estava dormindo. O vizinho me acordou, eu estava ouvindo lá uns estralos, aquele negócio. Falei assim, a serraria está queimando. Eu corri logo para lá para ver o que podia fazer. A primeira tentativa foi tentar conter o incêndio. Aí quando eu procurei a água estava muito fraquinha e acabou daí, não tinha água para poder apagar o incêndio. E depois, aí o que aconteceu? Logo que não tinha água, nós fizemos, foi pegar a madeira que estava mais próxima lá e retirar, né? Então aí o fogo podendo não alastrar mais. E aí depois que passou, que eu vim lembrar, se tivesse a água, talvez seria pior, porque eu ia jogar água, eu ia inalar aquela fumaça e... O incêndio começou à noite, maestro? Foi à noite. Foi à noite. O senhor suspeita de alguma coisa? Se foi um curto-circuito, alguma coisa? Aí curto-circuito eu tenho certeza que não foi, porque eu fazia manutenção direto lá, né? Que eu tenho muito medo, assim, de... essas coisas de energia. Uhum. Então, eu fazia manutenção direto. Então, esse eu sei que não foi, mas a causa principal mesmo, até hoje... É difícil, né? O senhor pensa em quê? Ou não vem nada na cabeça? Na verdade, não vem nada. Inclusive, quando começou o incêndio, chamaram a polícia interditou a rua e tudo. E o policial me perguntou se eu tinha algum inimigo. Falei que não tinha. Inclusive... É impossível mais ter inimigo aqui. Não tem como. Uma pessoa de um coração grande, maravilhoso, que nem o senhor. Inclusive, esse policial é o seguinte, ele estava me perguntar. Ele perguntou 6 vezes se eu tinha algum inimigo. Eu falei, não tem não. E... então, depois que passou também, eu até pensei de reativar. Mas o que aconteceu? Veio a pandemia. O senhor perdeu tudo ali? Tudo. Tudo, madeira, as máquinas, móveis, tudo? Tudo estava lá, queimou. Ficou só uma parte pequena, mas queimou tudo. O senhor estima ali o prejuízo de quanto, maestro? Ou não tem um cálculo? Na época eu estimei de 100 a 120 mil reais. E também tem o valor sentimental, que ele tinha muita coisa do seu pai também, né, maestro? Tinha. Ali, quando o senhor viu aquela cinza ali, o que passou? E aí, uma coisa que eu achei interessante foi o seguinte: uma partezinha que não queimou, eu até emociona. Foi o seguinte: tinha uma imagem de Nossa Senhora e uma de Jesus. O fogo chegou pertinho e parou ali. Não queimou a imagem? Não queimou a imagem. Nossa, é forte. Então, e cadê essas imagens? Estão lá até hoje. Está até hoje, no mesmo lugar? Está bem desbotadas, mas estão lá. Nossa. É difícil. Aí difícil. O senhor falou que pensou em reativar, aí veio a pandemia. Veio a pandemia, aí depois eu tive que passar por cirurgia, aí não dá mais, que eu não posso pegar peso nem nada. Então aí não é para trabalhar mais nisso. Então eu quietei. O senhor ainda, até então, até antes do incêndio, o senhor ainda vivia lá da marcenaria? Isso. É complicado, né? São situações que a gente tem que ficar sem entender e aceitar, né, maestro? Então procurei aceitar e pensei assim: se aconteceu isso, Deus vai recompensar de alguma forma. De alguma maneira, que se até, que diz na Bíblia, se os pássaros que não trabalham sobrevivem e um filho de Deus, então aí ele vai cuidar.
E hoje, maestro, como é que o senhor vê aquela situação? Deus trouxe esse conforto para o senhor, para o seu coração? Como é que o senhor vê essa situação hoje? Aí eu fui ver o seguinte, uma coisa que minha esposa sempre falava, ó, tá tendo prejuízo aí, trabalhando e tudo, você não tá tendo renda que sei não. Aí o que aconteceu, quando parei mesmo, que era o seguinte, quando um mês eu tinha prejuízo, eu tinha esperança no outro recuperar. Uhum. E aí depois disso é que eu vim notar que a marcenaria não estava dando lucro. Aí eu acho que sim, foi uma maneira de Deus me mostrar que tinha que sair tinha que sair daquela profissão. Né? Mas assim, eu olho mais pelo lado, porque é um local que tem um pouquinho de seu pai ali. Aliás, isso. Tem muito de seu pai ali, né? E a gente vê as coisas se destruindo no fogo. É uma cena difícil. Muito difícil. Né? De ver e de aceitar. Mas ninguém vai discutir os propósitos de Deus. A gente tem que respeitar a vontade de Deus, né? Isso. O senhor está olhando para a pimenta aqui por quê? Inclusive, maestro, aqui, é o seguinte, eu trouxe algumas, é porque lá elas estão secas. Na verdade, isso aqui dá para plantar, né? Isso. Essas duas aqui, estão mais durinhas. Dá para ir? Dá. Você quer mostrar para o pessoal lá? Mostra essa grandona primeiro aqui, porque essas outras estão muito pequenas. Mostra ali. Abaixa um pouquinho assim mais. Isso. Gente, ele já comeu 150 pimentas malaguetas. 150, maestro? Foi. Teve testemunho disso? Alguém viu? Quem contou foi Diozão. Ele viu? Viu? Ele contou. Ele contou os talinhos, estava comendo. Aí eu fiquei sabendo que comia esse tanto que ele contou. Eu vou até preparar um pouco mais a água do senhor ali. O que faz uma pimenta, o senhor comer uma pimenta e não sentir o ardor? Quer dizer que a pessoa sente o ardor, mas não sente tanto assim. Mas, ô maestro, o negócio é complicado, é meio difícil, que eu não posso comer nem meia pimenta. Nada. Gente, essa pimenta que o maestro mostrou aqui é daqui do quintal de casa. Qual o nome dela, maestro? Caiena. O senhor plantou lá? Nasceu? Plantei. Nasceu? Nasceu. E já deu a fruta? O fruto? Ainda não, o fruto ainda não, mas já tá a mudinha bem grandinha. Ah, que beleza. Então o senhor vai levar essas aqui que estão secas para plantar também e fica à vontade. É comer essas duas. Bom apetite. Mostra lá a pimenta que o senhor vai comer para o pessoal ver. Gente, isso aqui é agora, viu? Vai comer agora. Vamos lá? Meu Deus do céu, o homem nem pensa. Eu escutei aqui no fone o barulho da pimenta quebrando dentro da boca. Meu pai. Dá pra ir as duas, Maia? Só quer desistir? Vai lá as duas. Dá pra ir mesmo? Meu Deus do céu. Vamos lá então. É a Caiena, essa pimenta. Isso. Alta já foi. Já. Quer ver? Oh, meu Deus do céu. O maestro, gente, já comeu 150 pimentas malaguetas. Isso aqui para o maestro não é nada, não. Isso aqui é uma brincadeirazinha em relação à pimenta. Dessas pimentas que a gente tem aqui na região, tem uma que é muito famosa também, que o pessoal fala, é bichinha, Ou é passarinho, não sei? Passarinho. É passarinho? Ela é realmente forte mesmo? Não é muito forte, mas ela é gostosa, saborosa. Pro senhor não tem pimenta forte, não. A pimenta saborosa. Ela é gostosa. A comida pro senhor tem que ter pimenta, mas? Eu nem sempre eu ponho alguma para dar mais sabor, né? Pois é. Essa aqui, ó, é a mesma que ele comeu. Eu vou deixar essa aqui para ele levar para plantar, que essa aqui já está bem seca mesmo. Agora, engraçado, eu estou percebendo que essas pimentas aqui, quando o pé era mais novo, davam umas pimentas grandes e agora estão todas pequenas, mas por que será? É a época do ano? Será? Essa época agora sempre diminui, porque não tem chuva. Então pode ser que, no caso, quando eu acho que tiver tempo de chuva, elas voltam ao normal. A chuva e o sol também, que essa época agora o sol é menos. Entendi. É que eu pensei que o pé estava morrendo. Eu imaginei que seria isso. Não é não, né? Não, é que o tempo da chuva é diferente. Esse tempo frio agora, né? A planta sente muito frio.
Maestro, que legal. Eu estou muito feliz em ter conversado com o senhor aqui. Não é uma entrevista, é um bate-papo, como eu sempre digo. A gente teve uma aula aqui de conhecimentos. Nós falamos de rádio, de banda, de válvula, de pimenta, de marcenaria. E tem alguma coisa que a gente deixou de falar? Que eu falei que o senhor pudesse lembrar. Tem um detalhezinho sobre rádio. Pode? Vamos lá. Você trabalha na rádio. Sim. O senhor não vai me deixar em maus lençóis aqui, não. Fazer pergunta difícil, não. Samanta fica morrendo de medo quando o senhor faz alguma pergunta. Pode falar. Tem quantos anos que existe a rádio comercial? A rádio comercial? A rádio, você trabalha nela? Essa que eu... Não, essa não. Quando começou aqui no Brasil, aliás. Uhum. Ah, maestro, eu não vou saber te responder, não. No Brasil, no caso. Eu não vou saber, não. E eu vou até... vou chamar a atenção dos locutores aí, viu? Fernando, Gilvan, Zé Bicudo, os mais antigos. Acho que nem eles vão saber responder. Tem quantos anos? Eu não sei. Esse ano terá 100 anos. 100? 100 anos? É a primeira rádio do Brasil. Mas aí conta FM, AM? Como é que é? É a primeira de todas. De todas. Comercial. 100 anos. Inclusive, tem uma data que eu achei muito coincidência. Na vida do senhor, as datas, elas coincidem em muita coisa, né, Márcio? E falar coincidência, vai lembrar aí a data que vai inteirar 100 anos. Deve ser 7 de alguma coisa. Deve ser 7 de alguma coisa. 7 de setembro. 7 de setembro. O 7 está presente sempre. E coincidência também é o seguinte: esse ano vão comemorar 200 anos de independência e 100 anos de rádio. Nossa. A rádio, a comunicação, o pessoal fala com a chegada da internet, da tecnologia. Muitos falaram que a rádio ia acabar. E pelo contrário, né, maestro? Parece que fortalece cada vez mais, né? A gente não vive sem comunicar. E de comunicar e falar também, eu logo que parei com a rádio, né, eu passei a ser rádio cidadão. O que é rádio cidadão? Que tem o rádio amador e o rádio cidadão. É semelhante, que o rádio cidadão usa a faixa de 11 metros. E o rádio amador usa a faixa de 11 também, mas além dessa faixa eles usam a de 3 metros, a de 40, 80 e 120. Então, depois da rádio, o senhor foi rádio amador? Rádio cidadão. Rádio cidadão. Que legal. Maestro, deixa uma mensagem aí. Eu sei que o senhor tem conhecimento aqui para a gente falar de qualquer coisa, qualquer assunto que eu tocar aqui, o maestro tem sempre. É bondade sua, viu? Não, mas é verdade. A gente, inclusive, na segunda-feira passada nós fizemos uma live lá na rádio e um cara falou pela primeira vez eu vi o maestro falando que não sabia de que se tratava. O cara falou que tinha um cipó que dava para fazer gemada de ovo, que o cipó substituía o ovo. E até hoje nós estamos sem saber, né, maestro? Estamos. Mas eu vou mandar o link. Ele mandou para mim da reportagem. Realmente não é um cipó, é uma raiz. Ela fica tipo não é a gema, aquela clara neve, aquela neve... A clara, quando você bate ela, que ela fica aquela neve. Então, eu vou mostrar para o senhor. Mas é complicado, viu? Deixa uma mensagem mais para quem está nos assistindo agora. Quero agradecer mais uma vez. O senhor tirou um pouquinho do seu tempo para vir aqui prestigiar com a sua presença. Fico muito feliz, satisfeito, alegre com a sua presença. Deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Tem muita gente nos assistindo nos Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, no Brasil, na China, em todo lugar do mundo tem uma pessoa que assiste o nosso programa. Eu quero primeiro te agradecer, né, pela oportunidade. E a mensagem é o seguinte: a pessoa ele deve perdoar sempre. Porque quando a pessoa aprende a perdoar, ele vai entender o seguinte, que eu estudei isso de psicologia. A pessoa que não perdoa carrega um fardo. E também vai entender que se eu tiver algum rancor da outra pessoa não é atingida por nada. Então atinge ele mesmo. Prejudica ele mesmo. Ele mesmo. Então não é fácil. Aí vou logo dizer, não é fácil. Se eu praticar o perdão,
ele vai sentir alívio, ele não vai recarregar fardo. E o perdão é o seguinte, não é, vamos supor, a pessoa te fez um mal, aí você perdoou. Aí se ele te fizer outro, vamos supor, você vai perdoando, só que você não vai esquecer aquilo, então você vai evitar o mal daquela pessoa de novo, então vai sempre perdoar. E tem mais uma vez nessa fala do senhor, interrompendo o senhor, que o número 7 entra aí como coincidência. Porque Jesus diz que a gente tem que perdoar 70 vezes 7. É isso? Isso. Aí, agora já tô. E aí é o seguinte, eu dar um exemplo assim de a pessoa que não perdoa. Se ele tiver carregar alguma coisa, e ele for carregando, ele carregar lixo. Aí ele vai carregar um fardo muito pesado. Então ele vai ter que carregar coisas boas, aí ele vai ocupar aquilo com coisas que não prestam. Então é bom ele carregar sempre coisas boas. Aí ele não vai ter o fardo. Então a mensagem que o senhor deixa final é do perdão. Isso. Essa é a palavra. Isso. Maestro Walter. Gente, eu conversei aqui com o Maestro Walter, uma pessoa maravilhosa, de um conhecimento extraordinário, sensacional. Eu tenho um grande respeito e admiração por essa pessoa, como na parte religiosa, como músico, como cidadão, como pessoa. Estou feliz, realizado de ter entrevistado Maestro Walter. Um abraço a todos vocês. Agradecer mais uma vez a Conecta Celulares do Fernando Almeida. Também a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha, do meu amigo Lucas Barbosinha. Um abraço especial, maestro, obrigado, Deus te abençoe, continue te abençoando e continue à frente da banda Elter Fraternidade, que a banda precisa muito do senhor, viu? Amém. E aí na medida do possível, né, eu vou tentando aí. Mas mais uma vez aí eu te agradeço muito. E aí, pelas palavras, né? Que eu acho que eu não mereço tanto elogio, eu agradeço. Merece sim. Obrigado, viu, maestro? Por nada. Gente, Deus abençoe todos vocês. E a gente se encontra em uma outra oportunidade. Esse é o podcast Os Notáveis. Se inscreva no canal, não se esqueça não. Valeu! Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.